Uma coisa interessante, uma observação interessante sobre agora falando daqui por diante eu vou falar especificamente das narrativas, né, não vou falar de poética de maneira geral, de produção de imitações de maneira geral, ou da arte dos artesãos, não, vou falar especificamente de escritores e da produção de narrativas, histórias. Só que aqui tem uma distinção importante para a gente fazer, que é a própria distinção entre histórias e narrativas. E aqui, Aristóteles faz uma distinção específica em função do significado que esses termos têm na época dele. Porque história, em grego, é um inventário, uma coleção de fatos, mas não necessariamente o que a gente chama de história hoje, né? A gente associa história com historiografia, mas quando você pega, olha, a história tem um livro chamado História dos Animais, onde é basicamente uma coleta de dados, em que ele vai organizando, classificando os dados, mas é um inventário. Você poderia também, a respeito de um acontecimento, relatar aquilo, os acontecimentos de uma maneira jornalística. Quer dizer, aconteceu isso, aconteceu aquilo, que é mais ou menos o que você vê nas histórias de Heródoto, por exemplo, né? Existe muita coleta de informação que ele colocou ali como resultado das viagens que ele fez ali para o Egito, contato com os fenícios, enfim. Já o Tucídides não, o Tucídides ele procura entender o que levou, o que causou a Guerra do Peloponeso. Então, ali a gente não tem história no sentido cru, existe uma investigação, a busca de uma causa e efeito que levaria isso para além da história nua e crua no sentido grego da coisa, tá? Porque no sentido grego da coisa, ela expressa o particular. Uma coleta de dados é uma coleta de dados sobre coisas particulares. Já a narrativa literária, não. A narrativa literária, ela está expressando algo que poderia acontecer, algo que é possível, é uma possibilidade latente da realidade. Então, por exemplo, quando Dostoiévski conta a história de Crime e Castigo, de um jovem que, né, levado por uma determinada linha de raciocínio, né, ele chega a se sentir superior e moralmente justificado em assassinar uma pessoa. E ele faz isso e depois ele não consegue suportar a culpa. Ele está falando, olha, isso é uma possibilidade latente da realidade. Isso poderia acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa, né, pode ser levado por uma determinada linha de raciocínio a se achar superior aos outros e cometer crimes, se sentir justificado em cometer crimes. Mas, ao mesmo tempo, existe algo no fundo que, no fundo da alma humana, que vai falar, não, isso daqui não está certo. E a pessoa vai ter que lidar com a realidade dos fatos. Isso é uma possibilidade latente, poderia acontecer com qualquer um. Posso dar outros exemplos. Por exemplo, a história de Agamenon e Ifigênia, que está inclusive retratado nas tragédias gregas. E Agamenon tinha que embarcar com seus navios para ir para Troia, já tinha reunido todos os comandantes gregos, eles estavam na beira da praia, os ventos não estavam favoráveis, e a deusa Ártemis falou que se ele quisesse navegar, ele tinha que sacrificar a própria filha. E ele teve que articular uma mentira, quer dizer, ele teve não, né? Ele articulou uma mentira para justificar a filha ser trazida até o acampamento, para que ele pudesse matá-la e então embarcar. E havia uma urgência no fato dele embarcar, porque senão as tropas iam se dispersar, ele ia perder o apoio daquelas pessoas se demorasse mais tempo. E ele faz isso com muito pesar. Então, por exemplo, né, quando a gente lê essa história, a gente vê ali uma universalidade na situação em que você tem que sacrificar algo que é muito querido a você, não precisa ser um filho, mas algo que é muito caro a você, em função de conseguir algo que você quer ou que você precisa. Então você vê que aqui exatamente eu estou me referindo quando eu falo do universal. Por que que a narrativa expressa o universal e uma simples descrição, uma simples coleta de dados não expressa o universal, expressa o particular. E é daí que vem o famoso dito de Aristóteles, de que a poesia é mais filosófica e tem um caráter mais elevado que a história, porque a poesia expressa o universal e a história o particular. Então, a poesia tem um caráter mais filosófico, mais universal. Então, é por isso que é tão importante, quando lermos uma história, quando assistimos um filme, ter uma reflexão sobre que aspecto da vida humana está sendo retratado e de que maneira eu me encontro com aquele tipo de tema na minha vida. Por exemplo, quando a gente assiste um filme como Poderoso Chefão, a gente vê que existe ali um fundo, uma temática da disputa do poder. E, por exemplo, mesmo que na sua vida pessoal esse não seja um tema que não se apresenta, né? Você não disputa poder com ninguém, muito menos nos termos que o filme coloca, mas você não observa isso no mundo? Você não observa pessoas disputando poder, certo? Ou então, por exemplo, eu li um romance do Balzac que se chama O Chat qui Pelote, que é a história de uma moça que era filha de um burguês, uma família de classe média, simples. Ela e um aristocrata se apaixonam e eles se casam. E em função das diferenças de personalidade, de diferenças de interesses, o casamento deles se esgota depois de 2 anos juntos.
e o marido, né, o aristocrata, fica completamente desinteressado dela e a abandona, não fisicamente, né, mas ele se torna uma pessoa absolutamente ausente, não está nem aí para ela. E ela fica querendo entender aquilo. E ela vai até a mulher que é a amante dele e tem um diálogo com ela, porque ela quer entender por que ela é uma mulher jovem e bonita, né, não está sendo mais procurada, não desperta o interesse do marido, e por que o marido vai atrás de uma mulher muito mais velha e que não tem, assim, não é tão atraente quanto ela própria. E a mulher explica para ele, fala para ele sobre as diferenças espirituais, entre aspas, entre os dois. As diferenças de alma, de interesse, que ela tem algo a oferecer para ele, além dos atributos físicos, que ela não vai suprir nunca. Então, esse é um tema interessante de observar na sua própria vida, às vezes na vida de outras pessoas, se não é o caso de ter acontecido com você, mas quando você se encontrou com uma pessoa que era atraente sob certo aspecto, muitas vezes físico, mas no aspecto de interesses pessoais, divergia completamente de você, a ponto de se tornar uma pessoa desinteressante. Então, é esse tipo de coisa.